A lei da cinética vai nos dizer justamente isso. Como é que a velocidade ela vai mudar numericamente, quantitativamente falando, pela variação da concentração dos nossos reagentes. Bora lá então? Ó, a lei da cinética, ou também conhecida como lei da velocidade, lei da ação das massas, lei de Gutenberg-Vail, são todos esses nomes que a gente pode encontrar aí, né? Primeira coisa, essa lei da velocidade, ela é uma equação matemática. Então, a gente pode falar que ela é uma equação, expressão, como queira, né? Matemática. E através dessa expressão matemática, Opa, deixa eu escrever direito o negócio, né? Matemática, agora sim. A gente consegue, os químicos conseguem verificar o que acontece com a velocidade, né? Então, a gente pode colocar assim, ó, ela indica, né, como varia a velocidade, como varia lá a velocidade da reação, né, pela aí, variação da concentração dos nossos reagentes, tá certo? Então, através dessa expressão, dessa equação matemática, a gente vai verificar o que acontece com a velocidade efetivamente, do ponto de vista numérico, né, que acontece. Então, vou pegar um exemplo qualquer aqui de uma reação genérica, tá? Vou chamar de A reagindo com B, que vai se transformar aí em um produto qualquer. O produto a gente nem precisa saber quem que é, o que a gente se importa mesmo é com aí os nossos reagentes. Então, vou chamar de A e B, lembrando que Azinho e Bzinho são os coeficientes estequiométricos, né? E a gente pode escrever a lei da velocidade para esse processo genérico que a gente acabou de indicar aí, ó. Lei da velocidade é interessante que é sempre escrita da mesma maneira. Velocidade vai ser igual a constante, que é dado pela letra K minúscula, que multiplica a concentração dos nossos reagentes. Então, concentração de A vezes aí a concentração de B. E essas concentrações são elevadas a alguns expoentes. Vou chamar aqui de expoente x, que é aí o expoente do A, e expoente y do B, tá certo? Então, lei de velocidade, quando a gente vai escrever, vai ser sempre da mesma maneira. V, que é igual a K minúsculo, que multiplica a concentração dos reagentes elevado a expoentes, beleza? Então, vamos ver o que está dizendo cada um dos fatores dessa nossa expressão, dessa equação matemática. V, aqui, evidentemente, é a nossa velocidade, né? Então, nós temos aqui a velocidade. O K minúsculo é aí, neste caso, a constante de velocidade. Então, constante de velocidade. A constante de velocidade ela é específica para cada reação e também ela é dependente da temperatura. Cada temperatura tem uma constante específica aí. Colchetes vão indicar concentrações e é concentração naquela unidade que a gente conhece, mol por litro, tudo bem? Falta ainda esse x e o y. Ó, x e y vão ser chamados aí de ordem ou então molecularidade. Ordem ou molecularidade. A gente vai falar, olha, em relação ao reagente A, neste caso, ó, ele é de ordem X ou molecularidade dele é X, né? Ah, em relação ao B, ele tem ordem Y ou é de ordem molecularidade Y. E o interessante que vai ser aí, se a gente fizer o somatório, né, dos valores de X mais Y, nós vamos ter a ordem ou molecularidade da reação global. Então, é chamado de ordem aqui global. Belezinha? Lei da velocidade, então, vai ser sempre escrita da mesma maneira. V, que é igual a K, que multiplica a concentração dos nossos reagentes. E através aí dessa equação matemática, a gente vai ser capaz de falar, olha, se eu dobrar a concentração de A, a velocidade dobra, a velocidade fica 4 vezes maior, a velocidade fica 8 vezes maior. Ah, e se eu dobrar ao mesmo tempo a concentração de A e do B, como fica a velocidade? Então, é essa expressão que vai nos indicar. Belezinha? Bom, existem 3 maneiras de a gente fazer o cálculo da lei da velocidade, certo? Dependendo aí de qual tipo de reação e qual indicação que nós temos no exercício. Bora lá então verificar. Cálculo da lei da velocidade, o primeiro caso que nós temos é para reação que é dita elementar. Reação elementar são aquelas que ocorrem numa única só etapa. Então, reações elementares ocorrem numa única
etapa. Igor, eu não entendi. Quando ele fala que ocorre numa única etapa, o que ele está falando especificamente? Ele está dizendo que os reagentes da reação transformam-se diretamente em produtos sem passar por nenhum intermediário. O reagente entra e sai produto, e aí nós não temos nenhum intermediário, tá? Um exemplo de reação elementar, é clássico aí de ser falado, é a síntese da amônia. Essa molécula é super importante porque ela é precursora aí de, por exemplo, fertilizantes, né, que necessitam de nitrogênio. A amônia tem fórmula NH3, é uma substância polar e tem uma geometria piramidal. A síntese da amônia também pode ser conhecida como síntese de Haber-Bosch, tá? Síntese aí de Haber-Bosch. É muito comum, às vezes, aparecer em questões que falam síntese de Haber-Bosch e a gente fica meio perdido. Então, a gente tem que lembrar que síntese da amônia também é conhecido como síntese de Haber-Bosch. Deixa eu mostrar para vocês quem são aí esses dois cientistas que fizeram a síntese da amônia, né? Então, nós temos... não consigo agora, sim. Então, nós temos aqui... Esse é o nosso querido... Não tão querido assim. O Fritz Haber, né? E aqui nós temos o engenheiro, ele é químico, e aqui nós temos o engenheiro Bosch. Foram eles que conseguiram fazer a síntese da amônia industrialmente em grande escala na Segunda Guerra Mundial. Então nós temos o nitrogênio reagindo com hidrogênio, H2, ambos gasosos. Lembrando que o nitrogênio ele é abundante na atmosfera, 78%. Tá? E aí, hidrogênio pode ser feito através da decomposição eletrolítica da água para a formação da amônia, NH3, também é um gás. Né? Fazendo balanceamento, colocando aqui 2 mols de amônia, deixa eu ver aqui, colocando 3 mols de hidrogênio e então 1 mol de nitrogênio. Tá certo? Por conta dessa reação, esses dois camaradas ficaram famosos e alguns historiadores dizem até que, aí, por conta da produção da amônia em larga escala, industrialmente falando, você tem a Segunda Guerra Mundial durando um tempinho a mais. Essa reação, turma, é catalisada, agora sim, por platina. Lembrando que aqui a catálise é uma catálise heterogênea, uma vez que os nossos reagentes são gasosos, e a platina, que é o catalisador, é um sólido. Então, tem uma catálise heterogênea. Bom, a gente sabe, então, que essa reação, a síntese de Haber-Bosch, a síntese da amônia, é um processo aí elementar. Né? Então, a gente já pode indicar que essa reação aqui é uma reação que ocorre numa única só etapa, é chamada de reação elementar. Mas o que ela tem de tão especial assim? Nas reações elementares, os coeficientes estequiométricos da reação, então está aqui coeficiente 1 para o nitrogênio, coeficiente aí 3 para o hidrogênio, eles são as ordens ou molecularidades dos nossos reagentes. Então a gente já pode falar o seguinte, para uma reação elementar, né, os nossos coeficientes estequiométricos, estou abreviando, não abreviei não, estequiométricos, né, são as próprias ordens ou molecularidades, tá? Então, são aí as ordens, né? Ordens dos reagentes. Então, ordens dos nossos reagentes. Bora escrever, então, a lei da velocidade para a síntese de Haber-Bosch e a síntese da amônia. Né? Toda reação ou toda lei de velocidade começa da mesma maneira. Né? V é igual a K minúsculo, que multiplica a concentração dos nossos reagentes. Então, nitrogênio, N2, vezes a concentração do hidrogênio, H2. Como é uma reação elementar, o coeficiente estequiométrico são as ordens. Então, nós temos aqui, para o nitrogênio, coeficiente estequiométrico 1, então, na lei da velocidade, está elevado à primeira. O hidrogênio tem aí coeficiente estequiométrico 3, então, está elevado à terceira, beleza? A lei da velocidade para a síntese da amônia, então, nos diz V igual a K, que multiplica a concentração de nitrogênio à primeira, concentração de hidrogênio à terceira, tá? Então, a gente pode falar assim, para essa reação, nós temos primeira ordem para o nitrogênio, né? Primeira ordem para o nitrogênio. Ou a gente pode falar de outra maneira, o nitrogênio é de primeira ordem ou molecularidade igual a 1, né? Para o hidrogênio, então, nós podemos falar que ele é de terceira ordem, né? Terceira ordem, aí para
o hidrogênio, ou o hidrogênio é de terceira ordem. Também podemos falar de molecularidade. A molecularidade para o hidrogênio, na síntese da amônia, é igual a 3. E, de novo, se nós somarmos aqui as ordens dos nossos reagentes, nós iremos obter a ordem global. Então, nós temos uma quarta ordem, né? Que é uma quarta ordem aí global. Belezinha? Olha só que interessante, então. Através dessa lei de velocidade, nós podemos indicar o que acontece com a velocidade se nós fizermos algumas alterações. Por exemplo, o que acontece se, mantida constante a concentração do H2, nós dobrarmos a concentração do nitrogênio, né? Então, olha a pergunta dele. Ele está querendo saber aí da gente o que acontece com a velocidade se nós mantendo constante a concentração do H2. Concentração do H2, então, vai ficar constante. O que acontece com a velocidade se nós dobrarmos, né? Então, nós vamos dobrar a concentração do nitrogênio. Vou até fazer melhor, ó. Vou colocar assim, em relação ao nosso nitrogênio, né? Se nós dobrarmos a concentração do N2, o que vai acontecer com a velocidade? Note que como ele está elevado à primeira, né, então a velocidade vai simplesmente dobrar. E agora, se nós fizermos o contrário, eu vou manter a concentração do nitrogênio, N2, aqui, constante. O que acontece com a velocidade se nós, por exemplo, dobrarmos a concentração do H2? Então, a concentração do H2 eu vou dobrar, né? Perceba que, como ele está elevado ao cubo, isso vai fazer com que a velocidade se torne 8 vezes maior do que ela era antes. Então, perceba que pela lei da velocidade, a gente consegue indicar aí como é que a velocidade vai ser alterada pela variação da concentração. Se nós dobrarmos a concentração do nitrogênio, mantendo a do hidrogênio constante, a velocidade dobra. Se nós fizermos aí, né, a concentração do nitrogênio ficar constante e do hidrogênio ser dobrada, então, como ele está elevado à terceira, a velocidade fica 8 vezes maior. Se nós fizermos essa alteração, ou seja, ao mesmo tempo, pegar aí, dobrar a concentração do nitrogênio e do hidrogênio, quantas vezes maior aí ficaria a velocidade, né? Aí nós teríamos, se nós dobrássemos ao mesmo tempo H2 e N2, a velocidade ficaria 16 vezes maior. Tudo bem? Tudo bem. Legal, né? Através da lei da velocidade, a gente consegue indicar, então, como é que a velocidade vai ser alterada pela variação da concentração. Nesse exemplo da síntese da amônia, a gente viu, se dobra a concentração do N2, a velocidade dobra. Se dobra a concentração do H2, a velocidade fica 8 vezes maior, mantendo sempre o outro constante, é claro. Tudo bem? Já que você sabe, então, como montar a lei da velocidade, na próxima parte a gente vê como é que se calcula essa lei quando as reações não são elementares. Eu te espero lá, então. Até mais.